Estou chegando. Isso. 29. No estudo da salvação. Pode ler? Exatamente. Pode começar. Pode. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se encontravam em salvação. Atos 2:47. A expressão fraseológica do texto varia por vezes, acentuando que o Senhor acrescentava à comunidade apostólica todos aqueles que estavam se salvando ou que se iam salvar. De qualquer modo, porém, a notícia serve de base a importante estudo da salvação. Muita gente acredita que salvar-se será livrar-se de todos os riscos, na conquista da suprema tranquilidade. Entretanto, vemos o Cristo apartando as almas em processo de salvação para testemunho incessante no sacrifício. Muitos daqueles que foram acrescentados ao serviço da igreja nascente conheceram aflição e martírio, lapidação e morte. Designados por Jesus para a obra divina, não se forraram a dor. Mãos calejadas em duro trabalho, conheceram sarcasmos soezes e vigílias atrozes. Encontraram no excelso amigo não apenas o benfeitor que lhes garantia a segurança, mas também o mestre ativo que lhes oferecia lição em troca do conhecimento e a luta como preço da paz. É que salvar não será situar alguém na redoma da preguiça, a distância do suor na marcha evolutiva. Tanto quanto triunfar não significa deserção do combate. Consoante o ensinamento do próprio Cristo, que não isentou a si mesmo do selo infamante da cruz, salvar é, sobretudo, regenerar, instruir, educar e aperfeiçoar para a vida eterna. Vamos orar. Amigo Mestre Jesus, é com gratidão que nos reencontramos nesta noite abençoada de quarta-feira, com essa lição que vem aprimorar os nossos conhecimentos e vem permitir que estejamos alegres no enfrentamento que qualquer um de nós estejamos fazendo na hora presente. Que nas nossas lutas, nos desafios, nas aflições que porventura estejamos enfrentando, sejamos criaturas valorosas, com o coração grato pelas dores, pelo bem que nos acontece, pelo mal que nos é evitado e, acima de tudo, na certeza, Senhor, de que somos as ovelhas do seu rebanho. E como bom pastor, o Senhor está a nos guiar. E aqui estamos nós, neste grupo de estudos, buscando conhecimento para o fortalecimento da nossa fé. Abençoa-nos, os companheiros ausentes, os amigos desencarnados que acompanham conosco esta obra, e que os olhos amorosos do benfeitor Paulo de Tarso possa envolver a todos os estudantes paulinos, para assim sermos criaturas melhores, mais valorosas no bom combate. Por tudo damos graças e rogamos, permaneça conosco, Senhor, para que em melhores condições estejamos contigo. Graças a Deus. Assim seja. Muito obrigado, Márcia. Vamos para o nosso 29º estudo das cartas de Paulo. Que cada lar que está conectado aqui possa receber realmente
as vibrações do nosso benfeitor Paulo de Tarso. E antes de iniciar, a gente recebeu aí um feedback muito bacana do que o Dr. Ricardo Baesso, ele assiste as cartas de Paulo, depois pela internet, pelos vídeos da FEAC, elogiou o grupo, que é de bom estudo, acompanha, né, Marília? Marília esteve com ele lá, Marília que foi a porta-voz dessa alvissareira notícia. Então fica o Dr. Ricardo Baesso o convite de assistir o grupo ao vivo, né? Fica o convite aí para ele, se ele quiser assistir conosco, participar conosco, fica aí. Muito bom. Estamos fechando o capítulo 11, tá? Dos Romanos. A semana passada nós trabalhamos muito na parábola de Paulo das oliveiras silvestres, né? Das oliveiras selvagens, igual coloca aí, né? A cultivada e a silvestre, aliás. E a gente tirou bastante dúvida, colocamos aí que a cultivada são os judeus, é a raiz. As silvestres são os gentios que estão chegando, estão sendo enxertados. E a gente trabalhou muito nisso aí. Agora a gente vai fechar o capítulo 11. É como se fosse uma prece de Paulo, né? Do versículo 33 até o versículo 36. Isso. É como se fosse uma prece de Paulo. Alguns comentaristas até colocam que nós imaginemos, parece que Paulo estaria até ajoelhando, né, fazendo essa exaltação, né, essas características que ele colocou aqui, e na verdade é uma introdução para o capítulo 12, porque o capítulo 12 é muito bonito. O capítulo 12 é muito bonito, tá? Contém várias recomendações que a gente vai passar, mas vamos voltar ali para a gente finalizar. Sidney, na Bíblia de Jerusalém, ele coloca como conclusão ínica, ou seja, né, como se fosse um hino de Paulo. E em outras Bíblias colocam como se fosse uma doxologia, que significa louvor, honra a Deus, né? Isso aí. E existem outras doxologias na Bíblia, sim, que expressam essa devoção e essa gratidão, mas essa é a mais conhecida, né? Essa de Paulo. Inclusive em Paulo tem outras também, mas essa é a mais conhecida. Sim, sim. Pode sublinhar de vermelho, botar asterisco aí, estrelinha, que ela é muito bonita. Então ele começa ali. Espera aí, deixa eu posicionar aqui. Olha só como ele já começa exaltando, né? Ó abismo da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Como são insondáveis seus juízos e impenetráveis seus caminhos. Quem, com efeito, conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem se tornou seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe fez o dom para receber em troca? Porque tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória pelos séculos. Amém. A gente fica até sem comentar, porque isso aqui é um louvor. E louvor a gente não tem muito comentário, a gente sente, né? É uma reverência a Deus, é uma reverência a esse Deus sábio, amoroso, né? Se a gente for colocar lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, né? A gente tem a lei de adoração, que é a partir da questão 649, né? Em que consiste a oração, a adoração. Os Espíritos vão colocar, né, a elevação do pensamento a Deus. É isso que Paulo está fazendo aqui. Ele está fazendo esse louvor, essa adoração, né? Colocar como que são insondáveis, impenetráveis os caminhos de Deus, né? Quem conheceu o pensamento do Senhor? Ninguém. Quem se tornou seu conselheiro? Ninguém. Né? Quem fez o primeiro dom para receber em troca? Então, Deus único, onipotente, onipresente, né? Porque tudo é dele, por ele e para ele. Então, não tem muito comentário isso aqui, né? Tem um escritor que ele colocou assim no 33 como sendo a admiração pelo conhecimento de Deus diante, né, de todos os primeiros capítulos que o Paulo, diante dos outros capítulos que o Paulo estudou, do 1 até ao 11 aí. Ele mostra aí toda a admiração por esse conhecimento de Deus. No 34 e no 35,
ele fala que ele enfatiza a supremacia de Deus, a sua soberania na concepção e na aplicação desse plano de redenção que Deus colocou para o homem, né? E no 36 ele conclui diante de tudo isso, mostrando a glória que deve ser dada a Deus. E aí ele até termina na conclusão dele que nós também, diante dessa grandeza de Deus, temos que mostrar a nossa admiração e a nossa gratidão, né? Por tudo isso aí que Deus mostra para o homem. Né? É como se ele estivesse falando assim, ó, não duvides da grandiosidade de Deus. Né? Porque ele estava falando de Deus, né? Colocando, você foi desobediente a Deus nos versículos passados, né? E agora, quer dizer, é como se fosse assim, Deus sabe o que é bom pra gente. Mesmo ele sendo, nós, como rebeldes, desobedientes, ele nos ama. Então não duvides. Pode falar, Ângela. A PJI faz referência a Isaías 40, 13, 28. Vale depois dar uma lida, porque o título é justamente a grandeza divina. Isaías vem falando, quem pôde medir, quem conseguiu, quem dirigiu. Então, seria interessante que depois cada um desse uma lida nessa parte. Verdadeira. Eu li. Isaías. E assim, vem de Isaías. Né? Ele traz essa emoção de Isaías, né? De Isaías. Que é igual você falou, quem pode medir a Deus? Né? Que régua que a gente tem que pode medir a Deus? Nenhuma. Né? E é muito bonito. Isaías começa a exaltação e Paulo traz aqui. Né? É muito bonito. Eu coloquei aqui até com estrelinha aqui, Isaías. Tem uma colocação também de Isaías no 55, 8, 9, quando ele fala, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu são os mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É uma colocação também de Isaías 55, 8, 9. Isaías é muito bonito, gente. Eu acredito assim que todos podiam reservar um tempinho para poder ler Isaías. É muito grande, mas é muito bonito Isaías. Muito bonito. Se todos os profetas, se eu destacasse um, seria o Isaías. Não tem... Para mim, no meu ponto de vista, Isaías. Eu também. Depois Jeremias. Depois Abacuque. Depois Ageu. Eu gosto do Abacuque. E a gente vai. Eu gosto do Abacuque. Abacuque com a sua famosa frase, quando ele começa lá. Até quando? Até quando? Povo ímpio, até quando? Abacuque foi hilário e depois Deus deu uma puxadinha nele. Tudo bem. Ok, fechamos o capítulo 11. Agora vamos iniciar o capítulo 12. Tá? O que nós vamos encontrar no capítulo 12? Por isso que eu falo, o capítulo 12 é um capítulo pequenininho, mas que ele tem uma poesia e uma exaltação muito bonita, linda, maravilhosa. Ele vai falar, olha só o que Paulo vai falar no capítulo 12. Ele vai falar muito do comportamento cristão. Ele vai falar da conduta cristã, da ética cristã. Resumindo, ele vai falar assim, o cristianismo prático. Tá? O cristianismo prático. Dever, fé, conduta. Ele faz algo muito parecido quando ele escreve a carta aos Éfesos, do capítulo 1 ao capítulo 3. E tem também aos Colossenses, do capítulo 1 ao 4, muito parecido com o que está colocando aqui. Tá? Então, ele está dando um ensinamento
para o discipulado, como que o cristão tem que viver o dia a dia. É a preocupação do Paulo aqui. Tá? Ele não está só aí, a gente vai perceber isso que eu vou falar para vocês. Não é só a ética pessoal, não é só a ética individual, mas principalmente o estilo de vida que você leva perante a comunidade. Tá? Então ele vai nos ensinar agora que existem algumas implicações que são inseparáveis da fé cristã. Então, sim, é inseparável. O cristão tem que viver assim. Tá? Então, olha só como que está dividido esse capítulo aqui. Se vocês quiserem anotar. Os dois primeiros versos, 1 e o 2, é o relacionamento com Deus e o mundo. Tá? O versículo 1 e 2, Paulo vai colocar o relacionamento com Deus e mundo. E no meio está a gente aí, tá? A segunda parte, na verdade, se divide em 4. A segunda parte, cadê? É dos versículos 3 a 8. Paulo nos ensina acerca da nossa postura em relação aos dons espirituais que a gente recebeu de Deus. São o quê? Os nossos talentos. Repetindo, dos versículos 3 a 8 é a nossa postura com os dons espirituais, com os nossos talentos que Deus nos concedeu. Tá? É como se fosse assim, um relacionamento comigo mesmo. É os meus talentos. O que eu estou fazendo dos meus talentos? Do terceiro ao 8º. Dos versículos 9 a 16 é o relacionamento dentro da comunidade cristã. Olha só, vai observando os dias atuais. Aí já é a terceira parte? Terceira parte. A terceira parte compreende os versículos 9 a 16. É o relacionamento dentro da comunidade cristã, é onde que o amor deve ser a nossa marca. A nossa unidade é o amor. É isso que Paulo vai colocar do 9 ao 16. Fala, Márcia. Eu estou lembrando aqui das bem-aventuranças, que também ela é subdividida em partes, né? Então é nossa relação com Deus, a relação conosco e a relação com o próximo. Isso, Não é isso? Então, como essa metodologia, essa forma de ensinar e de aprender, ela é algo que dá certo, né? E uma boa observação, Márcia, por quê? Porque as bem-aventuranças estão em Mateus. E Mateus foi o primeiro evangelho, e aonde Paulo bebeu daquela fonte. Paulo sorveu daquela fonte ali. Então, algumas estruturas que Mateus compreendeu o seu evangelho, nas anotações de Levi, que Emmanuel chama lá no Paulo e Estevão, Paulo trouxe aquilo ali para dentro da sua concepção, da sua estrutura psíquica, e ditou as cartas dessa maneira. Algumas, né? Principalmente essa aqui que a gente está falando. Né? E uma observação que me passou aqui, e que essa semana eu estava refletindo muito, a gente vira e fala assim, a concepção do Paulo, né, as viagens de Paulo. Gente, só para vocês terem ideia de assim, engrandecer mais a missão de Paulo, e eu estava refletindo da semana no Paulo Estevão que se não fosse Paulo, não teria o Evangelho de Marcos. Se fosse Paulo, nós não teríamos o Evangelho de Lucas. Se fosse Paulo, nós não teríamos Atos dos Apóstolos. Nós não teríamos. E eu te digo mais. Aqui eu posso estar assim, bem avançado, assim, porque teve um problema e João foi preso. Agora está me fugindo a cidade. Está me fugindo a cidade. E o Paulo virou assim, não, João não pode ficar preso. Eu tenho que ir lá libertar João. Foi com ele teve a conversa com a mulher de Nero. Não sei se vocês lembram. Eu não estou lembrando aqui a mulher do Nero. Que Paulo foi, até que ele foi criticado. Você vai conversar com uma mulher dessa?
falei assim, claro, eu tenho que libertar João. João não pode ficar preso, não. João tem um baita conhecimento. João tem que sair pregando também. Então, até nisso, Paulo fez a sua participação. Então, assim, para ser seguro mesmo, para mim, a gente não teria o Evangelho de Marcos, a gente não teria o Evangelho de Lucas, porque muitas das anotações de Lucas foi Paulo que escreveu e recomendou a Lucas, Lucas, vai atrás de Maria. Eu fui lá, mas você vai lá de novo, pega essas informações. E outra coisa, escreva sobre os apóstolos, escreva sobre os discípulos. Eu não quero que escreva nada sobre mim. Escreva sobre a missão que Cristo teve com os discípulos e depois deles. E aí Lucas escreva Atos dos Apóstolos. Olha só que tem coisa que Paulo foi uma participação importante e a gente deixa passar. E quando eu li isso aí, eu falei assim, gente... o Paulo foi a parte do Atos eu entendi, a parte do Lucas eu entendi. Mas a parte do Marcos, por que você fala isso? Porque o Marcos viajou com Paulo, não deu conta da viagem, porque ele era muito jovem ainda, e voltou para trás, né? Só que ele voltou, mas continuou ainda no estudo do Evangelho, no estudo do Cristo, pregando lá na igreja. Aí, então, ele fez baseado nas anotações do Pedro. Nas falas de Pedro. Sim. E Paulo aceitou ele de novo. Paulo trouxe ele de novo. Tanto é que quando Barnabé vira e fala assim, olha, vou trazer de novo o meu sobrinho, João Marcos. Eu falei assim, tudo bem. Ele vai aguentar? Vou. Pode deixar que fica comigo. Eu falei assim, então tá bem. Então depois ele vai ter com Pedro. Depois o Paulo fez um monte de acertos que está bem subliminar lá. Até Jesus fez acerto com ele. E ele fez uma valorização do Marcos, né? Porque ele percebe o amadurecimento que o Marcos teve. Sim, ele, naquele momento não estava, mas logo em seguida a terra boa permitiu o florescimento. Semeou lá atrás. Depois ele quis, falou assim, tudo bem, eu aceito ele, traz ele pra gente. Estamos precisando, né? Jesus põe Pedro fora de Cafarnaum. Não, você vai para Jerusalém. Não, mas a minha família, minha mulher... Não, você vai para Jerusalém. E Paulo, que não tinha nem casa. Eu falei assim, Paulo, você não. Você vai percorrer toda a Ásia, Jesus vai colocando... Gente, a gente um dia tinha que fazer esses estudos assim, só do que Jesus fez com cada um ali assim. É fabuloso. Mas enfim, a gente tem que voltar aqui que eu ainda não falei nem a quarta parte. Então lá, a terceira do 9 a 16 e a quarta e última é do 17 ao 21. Tá? Se a terceira foi relacionamento dentro da nossa comunidade, do 17 ao 21 é o relacionamento fora da comunidade cristã. É o relacionamento com os nossos adversários. Olha só. Do 17 ao 21. Então, recapitulando aí, ó, os dois primeiros versículos é o relacionamento com Deus, o mundo. Do 13 ao 8 é os nossos talentos que recebemos de Deus. Do 9 ao 16 é o dentro da comunidade. E de 17 a 21, fora da comunidade. Tá? Então, o que amarra todos esses relacionamentos? O que está embutido em todas essas quatro partes? É Deus. Deus. Desculpa, Sidney, o que é o 17 a 21? É o relacionamento fora da comunidade cristã. Tá? Com os adversários. Então, o que amarra todas essas partes é Deus. É nós sermos a imagem e semelhança do arquétipo de Deus, que é o Cristo. Tá? E só para colocar um adendo, nós temos que olhar o contexto. Paulo está escrevendo aos cristãos da cidade de Roma. E Roma não vinha os judeus, não vinha os cristãos com bons olhos. Achavam eles pessoas estranhas, eram pobres. Os judeus eles não entendiam por que os judeus preservavam o sábado. Por que eles realizavam um determinado culto. E Roma era a cidade da quê? Da ostentação. Né? Os patrícios, isso a gente olha nos filmes aí, eles exibiam seus escravos. Né? Ao caminhar pela cidade, eles exibiam seus escravos.
Então eles gostavam de ostentar muitas coisas, riquezas, né, roupas. Então, de alguma maneira, o que Paulo faz? Ele traz essa conduta para dentro de uma cidade totalmente perversa aos bons costumes morais. Por isso que a gente tem que olhar o contexto. Hoje a gente interpretando aqui, às vezes fica um pouco mais fácil. Mas quem recebe essa carta e lê na cidade de Roma, olha o que está em volta deles. Não que hoje esteja muito diferente, né, gente? Não que hoje a gente está muito diferente, muito pelo contrário. Mas esse é o contexto, né? Então, a própria carta aos Romanos, ela tem algumas pegadinhas, né, que confrontam César, ao qual a gente já falou algumas vezes, mas isso não é o nosso escopo aqui. Nosso objetivo é trabalhar o texto tirando o seu conteúdo espiritual. Não é o nosso objetivo essa linha de pensamento. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Okay? Então vamos lá. Vamos entrar no capítulo 12. Vamos ler os 2 primeiros versículos. Exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçai vossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Magnífica esses primeiros versículos dele aqui, né? Primeiro, que eu pontuo aqui, é um baita de um contraste com o culto material realizado no Templo de Jerusalém. Por quê? Porque Paulo está falando aqui, ofereçai vossos corpos como hóstia viva. E o que o Templo de Jerusalém oferecia? O sacrifício de animais. Os animais eram sacrificados. Vamos dizer assim, no Paulino, ali eram as hostes para Deus. Os animais eram as hostes para Deus. E aqui, Paulo está colocando que nós somos a hóstia viva. Nosso corpo, a nossa mente. A fim de que, gente, se o culto de Jerusalém, ele sacrificava animais para poder santificar aquele ao qual estava sendo pedido, aqui nós, como hóstia viva, nós estamos praticando o quê? A santificação. Nessa Bíblia que você está aí, está hóstia viva, na Jerusalém está sacrifício vivo. Eu acho que fica mais entendível. Ah, tá, ainda. Desculpa. É que eu peguei a outra aqui. Tá. Vivo, obrigado. Porque aí você se lembra do sacrifício feito lá com animais no templo, lá em Roma. É que às vezes eu pego a BJ, às vezes eu pego a outra que está com a letra maior aqui. Então, se tiver uma diferença, vocês me apontam, tá? Às vezes eu leio a BJ, às vezes eu leio a outra aqui. Mas aí, a outra está muito parecida. O sentido é o mesmo. É. Mas assim, quando você fala sacrifício vivo, sim, perfeito. Fica mais fácil de entender. Perfeito. Eu entendo aqui, nessa exortação, é que é um convite, é para nós seres humanos, né? Principalmente os romanos naquela ocasião, voltarem-se para Deus, viverem em Deus e com Deus. Né? É uma integração total que ele está chamando. E depois ele vai explicar o como fazer. Sim. Né? Então, nesse princípio, é um chamado, é uma trombeta que toca, dizendo qual que é a finalidade? Voltar-se para Deus. Né? Isso aí. Viva com Deus, não é isso? E esse sacrifício é o sacrifício que a gente aprende até hoje, né? É o que a mensagem falou, vai salvar-se à medida que você fizer o sacrifício de si mesmo nos equívocos, né? Então, Paulo faz essa puxada no início. Então, o nosso culto espiritual, o nosso templo espiritual, é o que nós oferecemos dia a dia. É o que nós oferecemos dentro da família, dentro do lar, na sociedade. Esse é o nosso culto. O nosso culto, o nosso templo vivo. Nós somos um templo vivo. Sacrifício vivo. Inclusive, isso que a Márcia falou aí, desse exorto-vos,
ele é a continuação mesmo do 36, do 11:36, quando ele fala, porque tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória pelos séculos, amém. Né? É a continuação mesmo. Isso aí. Até o 2 aí. Por isso que eu falei, o 11, ele é como se o finalzinho desse 11 aqui, é claro que na época que ele escreveu não tinha capítulos e não tinha versículos, né? Mas é uma introdução para o que ele vinha falar agora. Né? E o versículo 2, gente, ele é muito profundo. Né? É um padrão de conduta da sociedade. Eu com a sociedade, eu com Deus, eu com a sociedade. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos. É um padrão de conduta. O que está errado, está errado. E essa transformação não é naquilo que está sendo visto, é naquilo que está sendo criado, aquilo que é a ideação. Né? Então é muito profundo, porque está na mente. Porque quando ele fala assim, não vos conformeis com este mundo, vem de fora para dentro. E o transformai-vos, ele vem de dentro para fora. Você olha, fala assim, está errado aquilo ali, está certo aquilo ali, eu tenho que ter um discernimento para saber o que ele fala assim, o que é bom, é agradável e perfeito a Deus. Transformai-vos. Pela quê? Pela renovação da nossa mente, pelos nossos valores. E aí ele continua, né? Que é o entender dele. A gente tem que saber o que Deus quer que eu faça nessa situação. Por quê? Nem sempre, a gente até falou isso aqui quando a gente falou lá dos fariseus, né? Nem sempre as leis de uma sociedade, as leis civis de uma sociedade estão conforme as leis de Deus. Né? Tem países que tem a legalização do aborto, tem países que tem a legalização da maconha, né? Da droga. E aí, está fazendo a vontade de Deus? É o que ele falou, não vos conformeis. E também quando ele encontra com Jesus nas portas de Damasco, ele quer saber qual é a vontade do Cristo. Né? Então ele já traz embutido nele essa vontade de atender esse ser maior, né? Qual é esse desígnio, né? É muito interessante. É a famosa frase dele, o que queres que eu faça? Né? O que queres que eu faça? É a atitude humilde de um servo perante seu senhor. Né? Uma submissão não física, mas uma submissão de autoridade moral, de reconhecimento. Né? Então, essas primeiras 2 versículos assim já dá uma introdução do que vai vir. E uma grande lição. Ele vai falar depois em outra carta, que eu não sei qual que é viver no mundo sem ser do mundo, né? Viver isso. E Jesus falou, né? Eu venci o mundo. Mas não esse mundo. Não o mundo material, não o mundo dessa glória que vocês têm aí. Né? E não é se isolar do mundo, se tornar um eremita, ir para um lugar para você não ser tentado em nada, né? Para você não cair em erro, porque aí você não está exercendo nada. É viver no mundo, habitar no mundo, conviver com as dificuldades, né? E vencê-las. Nós não estamos encarnados? Estamos aqui. E salvar-se. Né? A mensagem de hoje é salvar-se. Não é bem um salvar-se a quem puder, né? Mas é o caminho. Vamos entrar ali no versículo 3, então. Vou ler até o 5º aqui, ó. Em virtude da graça que me foi concedida, eu peço a todos e a cada um de vós que não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que convém, mas uma justa estima, ditada pela sabedoria de acordo com a medida da fé que Deus dispensou de cada um. Pois assim como num só corpo temos muitos membros, e os membros não têm todos a mesma função, de modo análogo nós somos muitos e formamos um só corpo em Cristo, sendo membros uns dos outros. Olha só, gente. A gente pode fazer uma analogia com o corpo humano.
Você tem o olho, a importância, né, da visão e tudo, mas o que seria o olho sozinho? O corpo, né, necessita do olho como um membro, da mão como outro membro, os pés como outro membro, e o todo formando o corpo. E isso, que a Jane colocou, no frigir dos ovos, são os seus dons espirituais. São os talentos que você tem. Porque assim, se todo mundo quiser ser olho, o que vai ser da mão? Se todo mundo quer ser mão, o que vai ser do pé? Então cada um tem seu talento. Cada um tem seu dom espiritual. Aí por isso que a gente não tem que invejar o outro. Não tem que sentir inveja do outro. Eu tenho meu dom, eu vim com aquilo ali. É o que eu tenho mais facilidade. Ah, eu quero ser, mas às vezes você passa uma existência toda lutando contra um caminho que, sabe, não vai dar certo. Esses são os dons que ele está colocando aqui. E ele ainda pede humildade. Eu peço a todos e a cada um de vós que tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que convém. Não tem um conceito mais elevado do que convém. Humildade. Porque para você reconhecer o seu dom e não invejar, você tem que ser humilde. Cada um de vós tem um conceito de si mesmo, né? Então, a medida da fé que Deus dispensou de cada um. O que ele quer dizer a medida da fé? Né? É o Senhor lhe emprestou, repartiu, dispensou a cada um de nós um dom. Por isso que ele está montando esse corpo. A parábola dos talentos, né? A cada um segundo as suas obras. E é necessário, eu me encanto muito com Paulo, porque ele usa muito da justeza. Aqui ele torna a falar da justa estima, né? Do justo entendimento, do autoconhecimento, que isso traz uma medida de segurança, um caminho do meio, né? O caminho do meio. Perfeito. Isso aí. Então, Sidney, você passou para o 3 já? Ah, eu fui até o 5. Então, a gente esqueceu de Emmanuel. Tem Emmanuel. Renovemos dia a dia. Não, mas é no versículo 2. Tá, mas só deixa eu fechar esse bloquinho do 2 ao 5, do 3 ao 5. Aí a gente vai lá, pega o Emmanuel. Eu vi aqui, mas eu deixei só pra gente fechar com o Emmanuel essa partinha aqui. Então, a ilustração que ele está colocando aqui é nós, cada um sendo o seu talento e todos na unidade em Cristo. Todos formando o corpo de Cristo. E Paulo, eu não estou recordando aqui, a carta, eu não sei se é Coríntios, que ele vai falar da diversidade dos carismas. Ele vai falar da diversidade. Eu tenho quase certeza que a primeira dos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, ele vai falar dessa diversidade. Né? Cada um com o seu, todos vai formar o corpo de Cristo. Se a gente olhar as tarefas, né, que nós tínhamos aí na FEA, que é o reforço, tem as Concer, tem o HU, cada um tem sua habilidade ali dentro, a campanha do quilo, né, a costura, etc. Aquilo tudo ali é o corpo do Cristo. Então, é o que eu me identifiquei melhor com aquela tarefa, é o que eu vou conduzir. É o corpo do Cristo. Eu consultei aqui em Coríntios, é isso mesmo. A hierarquia dos carismas. Isso. Ele faz o I na caridade, né? E a hierarquia dos carismas em vista do bem comum. É isso aí. Você vê que eu não estava enganado. Ou então me sopraram aqui. Vamos lá, então. A BJ cita aí do lado 1 Coríntios 12. Ah, tá aqui, verdade. É. Mas eu não colei não, tá? Até porque eu não tô nem enxergando. Eu não tô nem enxergando. Vai aqui a BJ, só isso aqui, ó. Não, aqui, ó, tenho minha lupinha aqui, só que ela ficou distante aqui, jeito. ó. Peguei o óculos do meu marido lá, senão eu não consigo enxergar a BJ, não. Eu gosto dessas referências. Então a gente tem um Emmanuel no versículo 2. Na verdade, nós temos... Nossa, tem vários Emmanuels. Eu nem tinha visto. Agora que eu peguei a relação aqui, a gente tem muito Emmanuel. A gente já tem, a gente acabou pulando um do versículo 2, que
eu achei que era mais tarde que ele fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Tá? Qual que é a mensagem e o livro, hein, Jane? O livro é Fonte Viva, capítulo 107, Palavras de Vida Eterna, capítulo 31. E ainda temos o Palavras de Vida Eterna, capítulo 131. 131. Tem 2. Ainda tem mais um, Palavras de Vida Eterna, capítulo 158. E passou o 12:2 também. O 12:2, verdade. Relicário de luz. Isso. Relicário de luz? Relicário de luz eu não tenho, não. livro. Ah, tá. Tá. Eu tenho do Pão Nosso. Ainda tem o Pão Nosso, capítulo 167. Gente, só do Emmanuel, do versículo 2, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mensagens do Emmanuel explicando a questão do não se conformar com o mundo, mas transformar. Só de Emmanuel. Só de Emmanuel. E a maioria no nosso livro. Palavras de Vida Eterna. Né? E é muito bonito, não tem nem jeito de você marcar, porque você marca a mensagem toda. Quando ele fala lá no renovemos-nos dia a dia, renovemos-nos por dentro, é preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Depois ele fala, dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. São muito bonitos, tem que ler. Eu gostei muito da mensagem 131. Porque ele vai explicar a diferença de conformação e conformismo. A mensagem 131 do Palavras de Vida Eterna. Ele fala, há conformação e conformismo. Conformismo é o sistema de ajustar-se a alguém, a todas as circunstâncias. Ok. E conformação é a submissão voluntária e serena da pessoa às aperturas da vida. Existem, por isso, diante de Jesus, os discípulos conformados e conformistas. Os conformados são fiéis às disciplinas do Mestre. Os conformistas, porém, adaptam-se mecanicamente às convenções e ilusões. Esse combatendo a sombra, eu gostei também, porque a gente às vezes acha que fazendo zoeira, fazendo bagunça, fazendo rebelião, é que a gente exemplifica o Cristo, né? Aí ele fala que não nos pede rebelião e gritaria, não nos aconselha azedume e discussão. A palavra da Boa Nova solicita-nos simplesmente a nossa transformação. Não nos cabe, a pretexto de seguir o mestre, sair de azorrague em punho, golpeando aqui e ali, na pretensão de estender-lhe a influência. A gente, às vezes, sai brigando com os outros, querendo que eles façam, que eles sejam, que eles nos acompanhem, que eles acreditem naquilo que você acredita. Não é isso que ele pede. Ele pede a nossa transformação. E não vai longe, né, Jane? Porque isso nós vivemos na nossa convivência doméstica, do trabalho. Muitas vezes, um pensamento divergente traz essa rebelião íntima, não é? Então, essa vivência do Evangelho, ela é muito necessária, por isso que acontece a transformação, porque se deixar o homem velho, a mulher velha, é que vai fazer ali a dominação. Né? Então, o combate à treva não é um combate barulhento, é um combate silencioso, mas perseverante. E a dor é uma mensageira para esse combate, né? Porque ela vai fazer a gente vergar e aí trazer o cultivo da humildade. E quando o Sidney falou do conformismo, né, e da conformação, esse conformismo ele vai propiciar aqueles que já estão despertos a perseverança, a seguir o caminho, enquanto aqueles que estão dormindo, quer dizer, estão conformados, estão despertos, ó tu que dormes, faça a sua transformação.
em muitos momentos nós também estamos ainda adormecidos. Para muitas virtudes Sim. ainda estamos Sim. conformados. Agora, neste momento, nós estamos aqui atentos, né? Buscando essa renovação. Então, todas essas mensagens servem para nós, né? Tem uma parte de Romano aqui dentro, né? Uma parte do Romano. Uma boa E parte. essa questão da transformação aí, lá na mensagem que chama Entendimento do Pão Nosso, é isso aí que a gente está falando. Quando nos reportamos ao problema da transformação espiritual, a comunidade dos discípulos do Evangelho concorda conosco quanto à semelhante necessidade, mas nem todos demonstram a perfeita compreensão do assunto. No fundo, todos anelam a modificação. No entanto, a maioria não aspira senão à mudança de classificação convencional. Então, a gente quer transformar, na verdade, mais o outro do que a nós mesmos. Se adaptar. O E outro que se a gente adapta. impunha a bandeira do Cristo, a gente levanta a bandeira do Cristo, falando o que queremos, mas, na verdade, não é isso que a gente quer. A gente não entende bem o que é para fazer. Há muito tempo eu vi um meme, umas figurinhas. Há um tempo na internet ficava umas figurinhas de um grupo gritando assim: nós queremos nos transformar. Aí outro quadrinho falou assim: quando? Amanhã. Nunca para hoje, é sempre para amanhã. Então eu gravei, a gente quer se transformar, quer, mas quando? Amanhã, hoje não. E nunca somos nós mesmos, e sim o outro. Eu quero sempre transformar o outro. Então tem muitas mensagens. Então, vai mais uma vez o recado, a gente pegar naquele site que eu já passei algumas vezes para vocês, os Emmanuels que tem de Paulo, dá uma outra interpretação, a gente lê o que Emmanuel escreveu sobre o versículo de Paulo, é muito bom. É muito bom trazer isso também. É porque esse tem muita coisa mesmo. Senão... Ele esmiuça, né? Ele esmiuça o versículo. Você fica pensando como que ele consegue tirar de um versículo tantos pontos a serem tratados. Não, e desse ele tirou de um versículo 8 mensagens. Então. Diferentes uma das outras. Diversidade dos carismas. Olha o talento do Emmanuel. Diversidade dos carismas. Olha o talento do Emmanuel. A gente aqui já está torcendo, espremendo para sair alguma coisa do versículo. Esse é o nosso Emmanuel. Fechamos o Emmanuel. Mais algum comentário? Anger, Jane, quem leu? Vamos voltar aqui então. Versículo 6 eu parei aqui, ó. Eu vou ler agora a parte final desse último bloco, tá? Do 6 ao 8. Tendo, porém, dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada, aquele que tem o dom da profecia, que exerça, segundo a proporção da nossa fé. Aquele que tem o dom do serviço, exerça, servindo. Quem o do ensino, ensinando. Quem da exortação, exortando. Aquele que distribui seus bens, que o faça com simplicidade. Aquele que preside com diligência, aquele que exerce misericórdia com alegria. Não tem nem muito o que falar disso aí, né? Já está mais do que explicado. E assim, o convite saia de cima do muro. Utilize dos seus talentos e multiplique-os, né? Porque assim você vai escolher a melhor parte. E quantos dons ele falou aqui? Vocês contaram? Quantos dons ele colocou aqui? Vamos citando aí um por um. Dom da profecia, vai falando de uma vez. Dom da profecia, do serviço. Ixi, peraí, que agora nem eu mesmo estou. Do ensino, da exortação, 4. Da distribuição, 5. Do que preside, 6. E da misericórdia, 7. 7. O famoso número bíblico, místico, cabalístico, 7. Tá? E ele mostra aqui que todos são importantes
no trabalho do Cristo, né? Isso aí. Cada um na sua função. Isso aí. Foi onde ele escolheu os 12 que nós não escolheríamos. Né? Se nós fizermos essa pergunta com sinceridade, nós escolheríamos os 12? Não. Isso aí, dentre os 12 tinha um que estava propenso a trair. Outro, né? Como que ele trabalha, né, gente? E ele mostra isso aqui, mostrando que todos têm o seu valor. Uhum. Eu sei que não tem, assim, de repente não tem muito a ver, não, mas me veio à mente aqui o trabalho na reunião mediúnica, que às vezes uns se consideram, eu sou mais importante do que o outro, é o dirigente, o esclarecedor, é o psicofone. Aí essa relação que eu fiz é para as pessoas entendam que todos têm o mesmo valor, todos têm a sua importância, todos estão ali imbuídos de um só desejo, né? Então, me veio isso na cabeça também. Mas bom você falar, porque teve uma reunião há um tempo atrás que Mateus falou isso aí, todos somos um corpo dentro da reunião por causa da vibração, que é o nosso objetivo. E o que Paulo está falando aqui? Todos nós somos um corpo em Cristo. Cada um com a sua mediunidade, cada um com a sua capacidade. É por isso que ele nos exorta, né? Trazer os bolsos cheios, né? E Jesus fala, né, que a gente possa trazer os nossos pães e peixes. Por quê? Porque ali eu vou multiplicá-los, né? Então todos ali somos um só corpo, um corpo em Cristo. Perfeita a sua colocação dentro da mediunidade, né? Cada um com seu talento, né? Exatamente, né? Por isso que ele vem falar assim, não adianta você invejar, ter ciúme, ter algum sentimento ruim daquele outro que está aparecendo, porque dentro da sua função, o que importa é a qualidade, a unção religiosa que você está colocando. É o que ele falou aqui do dom da profecia, né? Você tem que exercer com fé, né? Todo mundo tem que... Por isso que a gente coloca essa parte, que são seus dons, você tem que colocar aquilo de uma maneira cristã. É um dever cristão aquilo ali, né? Como que eu exerço? Eu sou só uma professora, eu sou só um professor. Gente, eu vejo o trabalho da Marina aqui, eu me abaixo, porque assim, o que ela trabalha e aguentar o que ela aguenta, gente, não é só. Então, dentro de cada uma das nossas profissões que tivemos, o que temos e que hoje exercemos, às vezes, dentro do lar, a gente tem uma importância dentro daquilo ali. Nós somos uma engrenagem. Exatamente. Você vê uma família que tem mais de um filho, 2 filhos. Como que é importante pai e mãe estar estudando, né? Porque cada filho traz um carisma. Cada um com a sua importância, né? E a gente com os filhos, a gente vai começando a identificar, olha, esse aqui tem uma propensão para isso. Olha, esse aqui já, né? Eu tenho aqui o Alan e o Tiago. O Alan seguiu a carreira do TI. E eu queria que o Tiago seguisse a carreira do TI também. Mas, Tiago, é mais fácil para você, do computador e tal. Ele não quer. Está se descobrindo, ok. Tem que respeitar. A gente tenta, mas ele está se descobrindo, achou melhor o outro caminho das artes visuais, é o que ele está se dedicando. E desenha como eu nunca desenhei na minha vida. Então, é assim, é os talentos, gente. Não é igual a gente colocou aqui, não é transformar o outro para aquilo que a gente quer, né? Mas assim, a gente vai, agora eu vou ter que dar força. É isso mesmo, então vamos fazer um curso e tal, vai se aprimorando. Vai se aprimorando. Então aqui o Paulo vai colocar esses 7 dons aqui, né, que ele colocou, da profecia, do serviço, ensino, exortação, né, mas como uma maneira de você exercer de uma maneira simples, com unção religiosa e, acima de tudo, com o dever cristão. Com alegria. Isso que ele coloca aqui. Até na misericórdia que ele fala, agir com alegria, né? E esse é o mote principal dessa segunda parte aqui.
né? Os dons, como eu estou trabalhando, como eu estou exercendo, eu estou usando para o bem? Né? Porque eu tenho um dom, posso usar para o mal. Tá aí. As inteligências artificiais que nós colocamos aí, quantas coisas que estão sendo programadas para o mal. Né? Eu tenho contato com isso aí. Hoje você pega um áudio meu e coloca em um determinado programa de inteligência artificial, ele coloca palavras que eu nunca disse. Ele pega o meu áudio e fica igualzinho. Eu consigo pegar a figura de uma pessoa e falar que ela fale alguma coisa que eu quero falar e ela fica igualzinho. Então, assim, são inteligências que estão utilizando isso para poder deturpar, para poder fazer fake, para poder prejudicar o próximo. E olha quantas a pessoa faz um negócio desse, mas ela não tem ideia a ramificação que isso vai ter na internet. Quantas pessoas ela vai atingir fazendo uma coisa má. Imagina, eu não consigo imaginar como que vai ser o ressarcimento dessa pessoa no futuro. Porque uma ramificação, uma coisa dessa na internet, ela explode. E ela vai atingir uma pessoa lá do outro lado do mundo. Eu não sei que Deus como que vai fazer isso depois, mas é problema dele. Mas eu não consigo imaginar. Como depois ele vai ajuntar, que vai... Não sei. Não sei. A gente por isso que coloca o versículo 36. Tudo é dele, é por ele e para ele. Tá com ele. Então, né, é confiança. E esse versículo 9 aí, ele fecha, ele termina isso que a gente está falando aí perfeitamente. Ó. Versículo 9. Uhum. Que já vai iniciar outra parte, né? Mas pode ler, Eugênia. Que vosso amor seja sem hipocrisia, detestando o mal e apegados ao bem. Com amor fraterno, tendo carinho um para com os outros, cada um considerando os outros como mais digno de estima. Sede diligentes, sem preguiça, fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrando-vos na esperança, perseverando na tribulação, assíduos na oração, tomando parte nas necessidades dos santos, buscando proporcionar a hospitalidade. Que bonito. É o que a gente falou. É o relacionamento dentro da nossa comunidade. O que é colocado para a gente para fazer academia de oração? Paulo já está falando aqui, já está recomendando, gente. Isso não é novidade. Novidade é colocar em prática. Por isso a repetição. Por isso que a gente tem que ouvir isso várias e várias vezes. E isso aqui, gente, esse do 9 até o 13... Não está parecido com um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo? Sede perfeitos. Ah, menina, hein? Você leu o pensamento, hein? Não, eu li o Evangelho. Ah, bom. Sede perfeitos, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Amor sem hipocrisia, está colocando no verso 9, está lá. Eu fui ler o Evangelho, o capítulo 17. Tem a ver com sinceridade. Né? Quando ele coloca aqui também o amor ao bem, amor com discernimento, a gente tem que diferenciar o mal do bem, é o versículo 9 também. Sidney, deu horário. E verdade. Mas vamos voltar ainda desse 9 ao 13. Acho que a gente agora dá uma olhadinha lá no capítulo 17 do Evangelho. Aí semana que vem a gente volta a falar desses valores aqui. Tem muita coisa boa para a gente falar aqui. Paramos aqui. Semana que vem, dia 27. Né, Magda? No meu calendário é dia 27, né, Magda? Ah. Tem que corrigir. Sim, senhor, dia 27. Muito bom. Faltando 9. Versículo 9 ao 13. Deixa eu marcar aqui na BJ. Isso. Muito bem, gente. Excelente. O estudo de hoje foi bom, né? Muito. Foi muito mais... bom.
Suave. Suave, né? Nós não temos que interpretar nenhuma parábola de Oliveira, né? Foi Ele é mais... desafiador na aplicabilidade, É. mas não tem ali aquelas expressões, né, judaicas, aonde é necessário aquele conhecimento Isso. anterior. Aqui é o presente levando-nos para um dias melhores, né? Muito bom. Verdadeiro isso aí. Perfeita essa colocação. Isso aí. Nesses blocos, é exatamente eu pegar o que a Márcia falou, que a gente às vezes eu tenho que trazer um pouco dessa cor judaica para poder entender o que Paulo fala. Aí às vezes fica um pouco mais denso, mas é necessário. É necessário. Ok? E a gente agradece muito, Sidney, porque aonde ter essa orientação, essa explicação? Então, quando você fez essa pesquisa anteriormente, você compartilha, você faz esse ensino que nós estudamos aí nos versículos anteriores. É um carisma que você está colocando em prática. Nós agradecemos muitíssimo. É um estudo que outro dia eu estava comentando com a Jane, acho que para interpretar 9 versículos da carta aos Coríntios, eu fiquei 2h30 estudando para trazer. E esse estudo, que as anotações que eu tenho aqui, eu estudei ele no dia 10 de outubro, a data que eu estou marcando aqui. Então já tem 5 meses que eu já tinha preparado essas anotações aqui. Mas é bom, eu gosto. Eu gosto. Quem é do ensino, ensinando. Boa. Ô Magda, depois dessa fala sua, você vai fazer a prece final. Você também? Quem é de oração? Quem dera. Nós vamos agradecer a Jesus, né? Agradecer a espiritualidade amiga que esteve conosco nestes momentos. E não só nestes momentos, mas em todos os momentos das nossas vidas. Agradecer o carinho, a atenção, podermos estar juntos, podermos entender o que os outros, né, um e outro estão falando, as mensagens que são trazidas para nós. Aquelas que a gente tem dúvida, mas a gente pode tirar um esclarecimento como amigo, um e outro. Então, nós só temos a agradecer esses momentos que a gente pode estar junto. Quero pedir também por todos os nossos companheiros que não estão presentes, por todos aqueles que estão passando por momentos delicados, pelos momentos aflitivos, pela saúde dos nossos amigos que estão, alguns que a gente sabe, passando por essas gripes fortes que estão acontecendo aí, a dengue, o Covid, tudo isso que tem voltado. Pedimos a Deus, ao mundo espiritual, que envolva todos nós em boas energias, em pensamentos de amor e de carinho, para que possamos continuar a nossa jornada buscando a luz e o entendimento. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada a todos os espíritos que nos acompanham. Permaneçam conosco, nos envolvendo também durante a madrugada, para que possamos continuar os nossos estudos, os nossos trabalhos, as nossas tarefas, às quais fomos convocados. Que nós possamos estar juntos na próxima semana e esteja conosco por todos os dias, Senhor. Que assim seja. Muito bom, gente.